A gente vai conversar sobre declaração doutrinária. Então vamos ver aqui. A gente está conversando sobre morte, tá? A gente, aliás, vai começar sobre morte. É começar, tá? A gente encerrou antes sobre família e agora sobre morte. Então a declaração doutrinária começa dizendo o seguinte: todos os homens são marcados pela finitude. Todos os homens, todos os seres humanos são marcados pela finitude, de vez que, em consequência do pecado, a morte se estende a todos. Tem uma mistura de coisas aqui que precisam ser consertadas, tá? Nessa declaração, ela não está muito clara e, ao mesmo tempo, ela confunde algumas coisas. Então, vamos ver aqui. Então, a morte física. Então temos que identificar morte física e morte espiritual. A morte física não veio depois da queda de Adão. Deus não criou a morte física, não permitiu a morte física depois do pecado. Entendeu? Deus já criou Adão para morrer. Por que ele fez isso? Porque ele sabia com antecedência que Adão pecaria. Então não foi o pecado de Adão que promoveu a morte física. Ele já nasceu mortal, né? De morte, com a morte física, morte do corpo, tá certo? Porque Deus sabia que ele iria pecar. A morte veio, a morte veio e foi posta por Deus na vida humana, porque a queda aconteceria para que o ser humano não ficasse eterno fisicamente. Ele não ficasse, é pecador e vai viver agora o resto da vida com essa situação. Não, tá bom? Então não é nesse sentido. O homem não nasceu já, né, imortal, não, e depois se tornou mortal. De maneira nenhuma. Ele nasceu já mortal, fisicamente. Porque ele depois morreria espiritualmente, porque Deus sabia que Adão iria pecar voluntariamente. Então, a morte física não é contagiante, pois todos foram criados para morrer um dia. A morte física. A morte espiritual é que se tornou contagiante e alcançou todas as pessoas. Então, a Bíblia coloca, Paulo menciona, dentro da sua teologia, que o pecado veio através de um homem e alcançou, então, todos os homens, por isso que todos pecaram. E ele coloca como sendo algo contagiante, tá certo? Então, esse é o primeiro sentido que a gente vai chamar a atenção aqui sobre essa morte, né, física e espiritual. Quando se fala de morte aqui, está preocupado com a questão física e não espiritual. Então, precisamos olhar como morte física, né, na realidade do ser, de qualquer ser humano. Tá bom? Ok, a gente fica por aqui, a gente se despede. Deixa eu colocar aqui aquela música, aquela músicazinha finalizando o nosso culto. E com fé em Deus, amanhã, se tudo der certo, a gente vai estar de volta. Tá bom? Então, até mais. Deus continue abençoando.